terceiro episódio aqui na Sala da Casa. Nós estamos recebendo a Alma Arc, que é um escritório de arquitetura aqui de Santo Antônio da Patrulha, que faz interiores e arquitetônico em conjunto. A Alma, como seu próprio nome diz, é movimento, é vida, né? E vocês duas carregam esses valores, assim, né? De empreender e de ter esse movimento. Como foi essa junção das duas mentes que têm esses valores em comum? Como iniciou a Alma? Então, eu e a Lisa, a gente se encontrou numa fase que acredito que as duas queriam expressar a alma, digamos assim. Ela tinha as vontades dela e eu também. E tudo ia muito de encontro com o resultado que a gente gostaria de entregar para o nosso cliente e com o que a gente sentia falta no mercado também. Então, hoje, analisando, todos os nossos projetos, o resultado que a gente entrega é muito baseado na essência, muito. Então, era isso que a gente tinha um anseio para expor, sabe, Ellen? Então, acredito que para mim esse foi o ponto-chave de iniciar a alma, de fazer ela realmente ir para o mundo, assim. Perfeito. Quem conhece vocês sabem o quanto vocês são apaixonadas pela profissão. Isso brilha nos olhos de vocês, é conversar com vocês, a gente já sente isso, que realmente tem muita vontade de fazer acontecer. Esse caminho é o mais difícil, mas se é o melhor, é ali que a gente vai, né? Dentro disso, assim, de tudo que vocês podem viver com a profissão de vocês, né? Tudo que se permite, o interiores, o arquitetônico, o que mais fascina vocês? O que mais fascina? Eu acho que todo o processo, né, desde o início do encontro com o cliente, o desenvolvimento, seja de projeto arquitetônico ou de projeto de interiores, tudo que flui, tudo que não flui tão bem, são etapas que a gente precisa viver para que a gente chegue no ponto-chave, assim, que é tu fazer a entrega e tu perceber no olhar do cliente a felicidade, sabe? Aquela expectativa deles de encontrar um espaço que realmente reflete quem eles são. Porque para nós, tanto para mim quanto para a Alma, na verdade, né, para mim e para Kelly, óbvio que a gente também fica antenada no que o mercado está oferecendo, no que é tendência, no que está em alta, no que está vindo de fora, né? Em tudo que envolve essa parte criativa. Mas para a gente o que mais importa, na verdade, é o desejo do cliente, é a essência do cliente, é traduzir a vivência deles num projeto, seja num projeto arquitetônico ou num projeto de interiores. E eu acho que esse fascínio, né, que a gente encontra nos nossos clientes no final de uma entrega, numa apresentação de projeto, a gente já consegue perceber. Perceber que através do nosso trabalho, através, né, da nossa equipe, de todo o nosso processo criativo, a gente consegue entender a alma do cliente e transmitir isso no projeto. E para mim isso é o mais fascinante de tudo, né, de todas as nossas vivências. É realmente o resultado, é bem isso que a Lisa disse, e quando tu surpreende, sabe? Quando tu vê que tu conseguiu traduzir e tu extraiu a essência dele de coisas como as nossas etapas, a gente faz um briefing muito bem feito, tem coisas que o cliente fala, que ele fala, mas a gente capta e entende que não é bem aquilo, vai um pouquinho mais além, sabe? E quando tu apresenta e ele se enxerga ali, ele enxerga a família, ele enxerga a rotina, eu acho que isso pra mim não tem preço. Perfeito, gurias. Na Alma, vocês possuem uma equipe bem completa, né? Com outras arquitetas que desempenham papéis ali dentro. Então, vocês já têm toda uma estrutura no escritório de vocês. Dentro disso, como que funcionam as etapas do cliente, né? Como que é a jornada do cliente da Alma? Como que começa? Como que é as etapas dos processos, assim, de quem fecha um projeto com vocês? Hoje, quando um cliente chega até a Alma, né? A nossa primeira reunião é justamente para entender todas as necessidades dele, todas. Então, é uma reunião mais extensa, mas dela a gente consegue extrair toda a parte criativa.
Então é onde, nessa etapa de criação, nós nos reunimos com a equipe. Então, se tem algum projeto que é mais direcionado da Lisa ou o meu, né, a gente se reúne com a equipe e faz uma chuva de ideias ali. Por mais que a gente precisa cumprir prazo, porque tem prazo, tem entrega e tudo mais, a gente sempre tenta buscar isso e nos reunir com um bolinho, com um café e tentar tirar extrair daquele papel ali e começar a transformação. A gente costuma chamar lá de fazer o estudo de projeto, né? O estudo do cliente, que nada mais é do que uma pesquisa, assim, né? A partir da nossa reunião, a partir de todo o briefing que já foi feito, buscar nas redes sociais, buscar na história de vida do cliente a história dele. Por que ele está mudando de casa, por que ele tá pensando em fazer uma casa nova, ou se mudou de apartamento, por que mudou e o que ele quer levar junto. Então, esse para nós é um momento também muito especial, porque ali, junto com a equipe, a gente já consegue definir, acho que 50% do projeto. Porque define toda a questão de layout, melhor layout para aquela proposta. A gente já vai buscando inspirações que a gente consiga agregar e, a partir disso, né, fazer uma criação única para atender a expectativa daquele cliente. Então, esse processo criativo, né, ele é, eu acho que o período maior, né, mais demorado, assim, onde a gente gosta de pensar cada detalhe, para que a gente consiga fazer uma apresentação de projeto e para que tenha menos intervenção possível, né, porque eu acho que para nós e para qualquer outro profissional da área, tu poder pensar um projeto para um cliente, tu fazer essa apresentação para ele e não precisar fazer ajuste ou alteração, eu acho assim que é o nosso prêmio Nobel, né, Kelly? Porque é a certeza de que tu realmente conseguiu, sabe, fazer a leitura daquele cliente e colocar isso, né, no papel inicialmente. E isso tudo a gente trabalha de uma forma visando a funcionalidade e que seja um projeto execuível, né, Ellen? Então, a estética, ela é o nosso coração, a criação é o coração do projeto, né? Mas ele tem que ser funcional, ele tem que ser, como que eu posso explicar? Ele tem que ser realmente algo que faça e se encaixe na vida daquele cliente. Então, a gente pesquisa muitas tendências, mas o que não funciona para o cliente não vai ser algo que a gente vai colocar ou vai impor, né? E nem tudo funciona para todos os clientes, Exatamente, né? Exatamente. E essa parte da criação, para mim, é a que mais... para mim não, né? Para a equipe toda, né? Todos nós gostamos muito da parte da criação. Então, quando chega um cliente, às vezes, dizendo assim, eu gosto de algo romântico. Chegou uma cliente para nós. É uma casa toda contemporânea, concreta, aparente. Eu gosto de romântico, e a gente fica pensando como é que a gente vai colocar um romântico dentro de um concreto aparente, sabe? E a gente foi indo, estudando e percebeu que não era o romântico em si, era o aconchego que ela precisava e aquela casa não estava expressando ainda. Então, quando a gente entrou com interiores, a gente conseguiu fazer uma conexão muito boa, que é o contexto inteiro. Não é aquela peça, não é aquele ambiente, não é aquele detalhe, é o contexto. A gente trabalha visando a funcionalidade, a estética e que seja um contexto harmônico. Eu, com a minha visão leiga na área, né, vendo de fora, eu acredito que o cliente ele tem inúmeros benefícios quando ele faz o arquitetônico e interiores em conjunto, né? Pensando tudo já na tomada, para o móvel, para isso, né, para aquilo. Mas eu queria ouvir a parte técnica mesmo, o que isso faz diferença, né? Da pessoa não pipocar, fazer o arquitetônico num lugar, fazer o interiores no outro. O que duas cabeças pensantes trazem de benefício para o cliente quando o projeto é completo e desenvolvido tudo junto, né? O benefício maior é conseguir trazer a leitura do cliente fiel. Ele vai conseguir morar dentro de um lar que seja fora ou dentro, ele está vendo toda a essência dele ali dentro. Então, por mais que seja um outro prêmio Nobel, né, quando a gente recebe aquele cliente que ele quer o interiores
e um projeto inteiro conosco ali no escritório, a gente consegue trazer essa essência muito mais aflorada, muito mais. Então, e indo para a parte técnica, tu consegue minimizar situações que lá na frente tu poderia não conseguir resolver. Desde o estrutural, a compatibilidade entre projetos, né? Estrutural, elétrico, hidráulico, otimização de espaços, exatamente, porque o arquitetônico pode te dar uma visão ali em 2D, mas que trazendo para o 3D no projeto de interiores, tu já consegue fazer esse ajuste antes que a obra aconteça. Então, indo para a parte técnica do projeto, o benefício é essa, é a compatibilização e minimizar efeitos futuros assim que poderiam não, a gente poderia não conseguir resolver, né? E assim, eu acredito muito, né? Arquitetura, design, moda, o design gráfico, né? Tudo respira arte e criatividade, né? A pessoa tem que ter essa sensibilidade, assim, de entender o que aquela pessoa quer transmitir, né? Então, quando a gente faz uma arte no design, a gente quer saber que mensagem ela quer passar. Quando a pessoa está na moda e faz um vestido, ela quer chocar com aquele vestido ou ela quer ser sensata com aquele vestido. Então, tudo respira arte e criatividade. A arquitetura e interiores é isso muito, né, na parte criativa. E com essas tendências, assim, o que vocês imaginam que sejam para os próximos anos? Como vocês imaginam os projetos de interiores 25, 26, para onde está caminhando essa arte, né? Para onde as pessoas elas estão indo, né? Eu acho, Ellen, que embora tenha, né, exista e todos os anos entre novas tendências e moda acho que a gente precisa tirar proveito disso, né, para oferecer para o cliente, mas o cliente ele está cada vez mais querendo ter o seu espaço, a sua identidade, se reconhecer dentro do seu projeto. Então, esse ano já foi muito assim, né, Kelly, nos projetos que a gente atendeu, com os clientes que a gente teve, eu já consegui perceber isso muito forte, assim, os clientes querem se sentir em casa, eles querem trazer memórias para dentro do lar, espaços muito afetivos de reunir a família, seja para tomar um café da manhã, né, de frente para uma vista, seja para reunir a família num almoço de domingo. Eu acho que essa sensibilidade, ela está voltando para dentro dos lares, né, para dentro da arquitetura, mas eu acho que está voltando para a vida do ser humano também. Nós, como seres humanos, eu acho que a gente viveu a gente vem, né, de uma geração muito digital, assim, de uma era muito digital, e tá fazendo falta, sabe, o relacionamento, tá fazendo falta o contato físico, tá fazendo falta reunir os amigos, a família, e eu sinto com os nossos clientes esse desejo, né, de ambientes, de projetos que reflitam a essência de cada um, que realmente eles entrem para dentro, abram a porta e eles se sintam de verdade em casa. Então, acho que essa é a maior tendência para os próximos anos, no meu ponto de vista, assim, né? Com o meu olhar. Óbvio que tem o que o mercado está trazendo, né? Que está oferecendo com muita tecnologia e uma coisa não desfaz a outra. E nós, como profissionais, a nós cabe conseguir conciliar e unir, né? Tecnologia com afetividade. Né? Exatamente, eu até vi, interrompendo um pouco, eu vi uma frase essa semana que me marcou muito. Como seria a sua casa se o mundo não te mostrasse como estão sendo a maioria das casas, né? E me fez refletir, eu fiquei pensando, como seria a minha casa dos sonhos se eu não tivesse nenhuma referência? Se fosse só a minha vivência familiar... As suas necessidades. É, isso. Talvez fosse bem diferente do que eu estava planejando antes de pensar dessa maneira, sabe? Eu acho que vem muito de encontro com isso, assim. E eu percebo que sempre que uma geração vai no extremo de qualquer área, a outra tá cansada disso, sabe? Passa esse cansaço, assim, e ela não permite, interrompe e retorna isso em várias áreas, assim. Questão financeira, questão de tudo, assim.
E essa digital eu percebo muito na minha área da comunicação. Eu vejo as pessoas mais novas, assim, de 13, 14 anos, elas não postam tantos stories que nem a gente. Já é uma geração nova que já é esgotada, já está esgotada. É uma geração assim que ela vai num lugar, ela posta um cafezinho. Ela vai não sei aonde, ela sabe, ela não é mais a nossa geração que faz desde saindo de casa e eu tô indo pro café, eu tô no café, eu tô saindo do café. Parece que as novas mentes, assim, até do digital também. E eu também acredito muito que na minha área vai chegar em algum momento que quantidade não vai mais ser, né? E sim a qualidade. Talvez 2, 3 vídeos no meu perfil por mês, mas um vídeo realmente de cinema, que tu sente, tu olha e tu, nossa, isso aqui agregou alguma coisa na minha vida. Porque mais do mesmo, se tu vai conversar com as pessoas, tá todo mundo cansado. Ninguém aguenta mais, entendeu? Tu vai ver, eu já vi esse Reels. E aí não, nada fica na nossa mente, né? Se perguntar qual Reels tu viu hoje, eu não sei, eu vi. Vários, Né? Eu já vi vários hoje, mas eu não lembro de nenhum. Nenhum me marcou, entendeu? Todo dia, no final do dia, eu me pergunto que nada me marcou. E aí são dias que se passam em vão, porque tu ficou vendo uma coisa que não te agregou e não ficou na tua mente, sabe? E isso também reflete muito, Ellen, o que tu aceita trazer para dentro da tua casa, né? E o que tu aceita como projeto, como estilo de vida, porque às vezes acaba a sugestão, né? Aquela criação de algum profissional expressa uma tendência e que na verdade essa tendência, se não tiver essência, como a Lisa disse, vai dar 2, 3 anos tu tá fazendo a tua casa toda de novo, porque ela não te representa mais. Então, e por isso também que a essência e a tecnologia, elas precisam estar presentes no projeto, porque a gente vai para uma vida acelerada e que a casa precisa te esperar e precisa ser funcional. Ela tendo uma tecnologia para poder te ajudar e ser uma aliada, vai ser melhor ainda, né? Então tudo isso precisa ser pensado e casar, né? Mas a geração de agora, bem como tu disse, mais cansada, mais limpa, mais para o conforto e é o mínimo, sabe? É o básico, não é mais o excesso. Sim. Então hoje se reflete muito em tudo, na moda, na arquitetura, em tudo. Eu viajei recentemente e lá o que me marcava era que era muito detalhe e que as construções levavam anos para fazer, né? E aí isso me fez pensar na cultura e na mente das pessoas. Será que eu teria paciência de esperar 10 anos uma casa ficar pronta, né? E hoje não, hoje é meses, é tudo. E coisas às vezes irreais, gente, que deixa a gente doente. Isso adoece a gente. Eu quero fazer tal coisa que a gente sabe que leva, sei lá, 1 ano e a pessoa quer em 3 meses. A gente às vezes se esgoela todo mundo junto. Mas tem que... Isso. Mas tem que, num conjunto, as pessoas voltarem a essa sanidade mental de que as coisas têm o seu tempo, né? Não precisa ser um tempo mais demorado do que o normal, né? Se dá para fazer em um tempo saudável, dá para fazer, mas ao mesmo tempo parar de adoecer, né? Porque a gente arrasta isso para todas as áreas, assim. E isso vai muito do autoconhecimento também, né? Agora tem um projeto no escritório acontecendo, ele tem 147 metros quadrados e a gente tem que entregar até agora, antes das férias de dezembro, né? E o casal tem um autoconhecimento, assim, se todos os clientes fossem certeiros, tudo fluía muito melhor. E o briefing deles foi muito engraçado, que enquanto ela dizia que amava cheiro de flores, ele dizia que amava cheiro de churrasco. Então não tem como não expressar isso dentro da casa deles, sabe? E trazer essa essência e, enfim, o autoconhecimento, tu sabendo o que tu quer, tu vai conseguir ter um lar que te represente, né? Exatamente. E vocês já estão há um bom tempo no mercado, já tem estrada, já tiveram várias experiências. E queria que vocês deixassem um recado para quem talvez está se formando, está na faculdade, está fazendo um estágio, né? Um conselho para iniciar na área, né? Coisas que talvez vocês aprenderam que as pessoas ouvindo agora podem escolher um caminho diferente, né? Eu diria para não tomar como verdade tudo que vê na frente, tudo que for oferecido como belo, como ter, claro, né, a base, o estudo, mas parar e pensar se aquilo realmente é viável, se é bonito,
porque dali vão vir outras visões e tu vai colocar realmente a tua mente, a tua criatividade para funcionar, né? E eu diria também, para quem deseja entrar na área, olhar outras atividades em paralelo, seja a comunicação, seja o marketing, seja empreendedorismo, seja, enfim, porque o mundo da arquitetura e do design de interiores, ele é um leque gigantesco. Então, às vezes, tu toma por verdade uma determinada área, enfim, e tu acaba perdendo outras oportunidades que iriam agregar para aquele projeto e tu ficou restrito naquilo, sabe? Então, eu acho que hoje os conselhos seriam isso, não tomar por verdade tudo que aparecer por belo e também se permitir viver a arquitetura de fato, numa viagem, num concurso, se permitir não ficar só naquela trajetória da faculdade. Complementando o que a Kellen trouxe, eu diria, se coloque no lugar do cliente, sempre. Não importa o tamanho do projeto. Se é um dormitório, se é uma casa, né, de 400 metros quadrados, se é um projeto mais simples, mais econômico, ou se é um projeto luxuoso. Eu acho que talvez o maior segredo, né, para tu conseguir alcançar o sucesso dentro da tua profissão é sempre se colocar no lugar do cliente, para fazer as escolhas, para pensar em layout, enfim, para todos os processos. Se tu fosse usar, se tu fosse comprar, se fosse tua, como seria? Eu acho que isso resolve muitos problemas, muitos problemas. E além disso, tenha uma excelente equipe de apoio. Eu acho, se cerque de bons profissionais, se cerque de bons fornecedores, parceiros, porque nós não somos donos da verdade, a gente não detém o conhecimento, a gente, por muitas vezes, eu já estou há, sei lá, 20 anos, né, trabalhando nessa área, e por diversas vezes eu preciso pedir ajuda, eu preciso perguntar, porque eu não sei como funciona, não sei como faz, tenho dúvidas. Então, nós não somos detentores da verdade, do conhecimento. E a gente precisa ter a humildade de se colocar, às vezes, né, num determinado lugar que te permita pedir ajuda. Então, ter uma equipe de apoio, ter bons fornecedores, ter bons profissionais na tua equipe ou no teu círculo, isso também vai fazer a diferença na tua entrega. Faz total diferença, porque é o teu resultado também, né? As pessoas acreditam Sim. muito nos teus parceiros. Então, Sim. boas escolhas já alivia muita dor de cabeça, assim. E o projeto ele só existe quando ele sai do papel, né? Sim, exatamente. Ele só vira realidade quando ele sai no papel. E no papel tudo é lindo e maravilhoso. Mas para que na prática também fique lindo, maravilhoso e funcional, tu precisa ter uma série de pessoas na tua volta, né? Que vem construindo aquela história, que vem construindo aquele ambiente, que vem, enfim, né, dando forma àquele sonho. Então, ter pessoas que tu pode confiar é essencial na nossa profissão. Até porque esse início da escolha, ela vai te mostrar o mundo, né? O mundo dos estudos, da faculdade, enfim. Mas depois tu vai para a vida e tu precisa trabalhar, tu tá trabalhando com pessoas. Seja o teu cliente, seja o teu parceiro. E se tu não tiver uma comunicação, se tu não tiver humildade, se tu não tiver respeito por eles, aquele trabalho que seria leve para ti vai ser um fardo. Então, entender sobre pessoas, sabe? É bem como a Lisa disse. Isso, fez a tua escolha, fez a tua trajetória, iniciou, foi para o mundo, conheça sobre pessoas, seja humilde. Essa rede de apoio de fornecedores e da equipe é fundamental. Fundamental porque são eles que vão estar do teu lado para poder entregar o melhor resultado para o cliente. Não é só a tua escolha, é sobre o resultado que com essa rede tu vai entregar para o teu cliente. Então, realmente, é um conjunto que se tu tiver essa consciência do início ao fim, vai ser um profissional de sucesso, com certeza.
Perfeito, gurias. Eu preciso encerrar e, assim, quem quiser acompanhar, continuar acompanhando e vendo os trabalhos lindos que elas realizam, eu vou deixar o @, aqui embaixo, que é AlmaArc, tudo junto, né? E aí eu deixo para vocês seguirem, enfim, continuarem acompanhando o trabalho. Já trazendo para essa minha parte do trabalho, eu desenvolvi com a Alma um trabalho de posicionamento, né? Que a gente iniciou e a gente fez todo, realmente ali, o que seria a jornada do cliente, pensou em várias coisas. E como foi essa experiência? Então, Ellen, eu acho que o posicionamento foi fundamental para a gente iniciar, iniciar contigo, porque a pessoa que vai transmitir o que a gente precisa transmitir tem que entender do nosso mundo e tem que ter esse coração sensível, sabe? Então, tu trabalha com comunicação, mas tu expressa a arte, tu é uma artista, tu é uma... Então, quando a gente iniciou o trabalho de posicionamento, eu acredito que se a gente não tivesse dado esse pontapé contigo, a gente poderia ter perdido a nossa essência ali no caminho, sabe? Por diversas vezes, desde a apresentação, que quando a gente iniciou de fato, ela não nos representava tanto, e tu reformulou essa rota para nós. A comunicação no Instagram também. Então, tu nos lembrava da nossa essência, sabe? Porque tu também tinha. Então, eu sou muito grata por ter te conhecido e mesmo no início sendo, não sendo foco, né? Não sendo foco. Eu acho que por diversas vezes, como profissional, a gente fica imersa ali no escritório, sabe? Imersa. E se não fosse tu junto com a gente, eu não conseguiria expressar. Eu não ia conseguir. Então, foi fundamental tu ter participado desse início com a gente, né? Feito o nosso... Nos mostrado o caminho, exatamente. E aí, a gente consolidou a nossa essência ali. E aí, agora sim, né? Dando rumo à nossa jornada, cada uma na sua atuação. E o posicionamento foi fundamental. Obrigada, gurias, por esse retorno. Eu nunca esqueço a primeira vez, eu nunca esqueço a nossa primeira reunião que tu levou para nós o posicionamento, assim, meu Deus, a gente se desmanchou, né, Kelly? Porque ficou muito a gente, assim, ficou muito o nosso coração, ficou muito a nossa alma. E a partir dali parece que tudo fluiu mais fácil, sabe? A gente começou a olhar para os detalhes e olhar desde a proposta de orçamento, assim, ela tinha uma identidade. E isso comunica também, né? A organização do nosso escritório, o que comunica, o que apresenta a nossa essência, os nossos valores, e o cliente, ele percebe isso, ele percebe o detalhe. Porque quando o cliente procura um profissional da área para fazer um projeto, ele já tem essa sensibilidade. E não dá para mostrar de qualquer jeito, né? Então, eu acho que foi fundamental, assim, para o nosso início, para dar o nosso start, para nos mostrar o caminho, né? A direção que a gente deveria seguir. Eu acho que tu foi muito precisa, assim, sabe? Concebendo algo a partir do que estava aqui dentro, né, da nossa alma. Muito obrigada por esse feedback, e dentro disso que a Elisa falou, eu acredito muito que tudo comunica, né? Tem essa frase, tudo comunica, e é verdade, né? As nossas mãos, tudo, né? Então, às vezes não se pensa num todo, né? E se perde muito por isso. As pessoas veem o valor nos mínimos detalhes. Uma palavra que tu falou, ela já vê, sabe? Ou distancia ou aproxima. Então, por isso que realmente esse trabalho ele é zeloso, ele é cuidadoso, e muitas vezes um pouco mais longo, não é de um dia para o outro que a gente vai fazer. É uma construção para chegar nesse resultado. E é um caminho sem volta, porque tu não aceita menos já. Isso! E aí tu pensa, meu Deus, como é que eu vou viver depois disso, depois que foi consolidado ali. Mas imagina, a gente trabalhou 6 meses, eu acho, né, Ellen? Então é um passinho de formiguinha até pra gente se conhecer, a gente sabia o que a gente queria, mas precisava expressar, né? Na verdade, ser o cliente e conseguir fazer como o nosso papel, né? A gente precisava de alguém como nós. Com essa visão de fora. E assim, aqui nesse canal a gente sempre tem um momento muito especial. Ai, meu Deus. A gente sempre tem um momento muito especial, porque assim, os meus convidados,
são muito especiais para mim. E o carinho que eu tenho é gigante mesmo. Tudo que a gente fez foi de verdade, tudo que a gente falou foi de verdade. E para mim, todas as relações deveriam ser assim, né? Com essa transparência, com essa força, com esse retorno, sabe? E eu tenho muito orgulho da trajetória de vocês, muito orgulho de tudo que vocês constroem, que vocês fazem, mas não é só eu que tenho orgulho. Tem mais pessoas que têm orgulho de vocês. Ai, ai. Então, assim, ó, eu tenho muito orgulho de vocês, mesmo, assim. Então, até hoje, quando eu falo de alma, eu falo com carinho, eu falo com ânimo, porque eu tenho orgulho do que vocês construíram, de tudo, a maneira como vocês conduzem as coisas. E não sou só eu, as pessoas que estão nessa caixa também têm muito orgulho de vocês. E as pessoas que estão aí são o combustível para vocês continuarem. Podem abrir. Então a gente teve o nosso momento especial aqui na casa, que só quem é convidado da casa sabe, nos mínimos detalhes. A gente não vai mostrar aqui o que as pessoas recebem, porque realmente é feito para essas pessoas, né? Pelo carinho, pela história que a gente tem. E eu só queria agradecer, gurias, por tudo, assim, eu acredito que tudo tem um propósito, cada tempo tem as suas estações e a gente viveu isso muito bem, com muita leveza, com tudo que a gente poderia usufruir. E eu quero que vocês voem mais do que vocês já estão voando e eu só desejo muito sucesso. E agradecer por estarem comigo nesse marco, nesse início também de uma nova etapa para mim. Muito obrigada pelo convite, Ellen. É só o início. Parabéns por essa nova jornada e que Deus permita a gente viver mais momentos juntos.